Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Mulher assassinada a bala pelo próprio companheiro no bairro de São Martim. Adolescente executada dentro de casa em Petrolina. Mulher assassinada e tem faca cravada no pescoço na zona rural de Sirinhaém. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Só lembrando a você, amigo ouvinte, que o nosso Adúcio Lucena está de licença médica, né? Será submetida a uma cirurgia hoje, e já deu tudo certo, porque Jesus é médico dos médicos e já deu tudo certo. Nós estamos aqui com esta imensa responsabilidade de substituí-lo e vamos, na medida do possível, levar o melhor para você, amigo ouvinte. Robson dos Santos Farias, de 36 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo próximo ao Ciretran, no bairro de Arthur Lundrig 2, no município de Paulista. Ele ainda tentou se refugiar em um prédio abandonado na quadra 68, bloco 3, mas foi perseguido e executado com disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia, ele tinha passagens pelo sistema carcerário por roubo. A autoria, dinâmica e motivações desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Robson dos Santos Farias, de 36 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Mauro Silva de Oliveira, de 30 anos de idade, foi atingido por vários disparos de arma de fogo na rua Cascata, no bairro do Brejo da Guabiraba, na zona norte do Recife. Ele ainda chegou a ser socorrido para o Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, ele possuía antecedentes criminais. A autoria, dinâmica e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Mauro Silva de Oliveira, de 30 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. Anderson Paulo da Silva, de 27 anos de idade, participava de uma confraternização com familiares no quintal de casa no Engenho Judia Mirim, na zona rural do município de Escada, na Mata Sul de Pernambuco, quando começou uma discussão com a esposa e em seguida passou a agredi-la com golpes de faca. O irmão dela, de 19 anos de idade, ao presenciar a cena, também pegou uma faca e desferiu vários golpes contra Anderson, que não resistiu e morreu no local. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Anderson Paulo da Silva, de 27 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. José Alexandre Ferreira da Silva, de 39 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no município de Jurema, no agreste de Pernambuco. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem estava no bar que era proprietário quando chegaram 3 homens, cada um em uma moto. Um deles se aproximou da vítima e efetuou os disparos. José não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Testemunhas relataram à polícia que os autores do crime usavam capacetes e não foram identificados. A autoria e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, José Alexandre Ferreira da Silva, de 39 anos de idade, foi removido ao Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil investiga o caso. Gutenberg Pereira Gomes, de 31 anos de idade, que era conhecido por Guga, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Camponesa, na comunidade Sapo Nu, localizada às margens da BR-232, no bairro do Curado, na zona oeste do Recife. Testemunhas contaram à polícia que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica quando teve uma discussão com um homem ainda não identificado, que
que estava dentro de um veículo e sacou uma arma disparando contra Gutenberg, que morreu no local. A autoria e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Gutenberg Pereira Gomes, de 31 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal da cidade. A Polícia Civil já deu início às investigações. Paulo Iago de Souza Rodrigues, um jovem de 21 anos de idade, foi atingido por golpes de faca peixeira após uma discussão no bairro Antônio Cassimiro, no município de Petrolina, no sertão pernambucano. O suspeito Gibson Gomes de Lima, de 39 anos de idade, foi na cozinha da residência, pegou uma faca e desferiu os golpes que atingiram o abdômen e o braço da vítima. O suspeito do crime foi preso em flagrante por uma equipe do GAT. O SAMU foi acionado e tentou reanimar o jovem, mas ele não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Petrolina, que busca esclarecer as circunstâncias do crime. Enoque Isidro Ferreira Júnior, de 29 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. De acordo com informações repassadas pela polícia, 2 homens encapuzados numa moto invadiram a casa localizada no sítio Capivara, na zona rural da cidade de Agrestina, e anunciaram o assalto, momento que efetuaram vários disparos contra as vítimas. Eles mataram Enoque no local com tiros na cabeça e balearam um rapaz de 22 anos de idade com um tiro transfixante no pescoço. O jovem foi socorrido pelo SAMU de Agrestina, que o levou ao hospital e depois foi transferido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Populares da localidade relataram ouvir mais de 10 disparos de arma de fogo. A polícia militar foi acionada, isolando a área até a chegada de uma equipe da Polícia Civil, que deu início às investigações. No local, o Instituto de Criminalística periciou o corpo da vítima fatal no local. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Enoque Isidro Ferreira Júnior, de 29 anos de idade, foi removido ao Instituto de Medicina Legal. Este foi o 5º assassinato do ano de 2025 em Agrestina. Paulo Rodrigo Gonçalves Teixeira da Silva, um jovem de 21 anos de idade, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo no Alto da Saudade, uma comunidade que fica no Alto José Bonifácio, na zona norte do Recife. Testemunhas contaram à polícia que o jovem estava sentado com outras pessoas próxima a uma escadaria, quando um homem desconhecido se aproximou e efetuou os disparos. A vítima ainda chegou a ser socorrida para a UPA de Nova Descoberta, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, outro homem, que não teve o nome divulgado, também foi baleado, mas não há informações sobre seu estado de saúde. A autoria e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Pedro Rodrigo Gonçalves Teixeira da Silva, de 21 anos de idade, foi removido ao Instituto de Medicina Legal. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. O Wallace Bruno de Souza, de 29 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na faixa de areia da praia de Rio Doce, em Olinda. Testemunhas contaram à polícia que a vítima estava trabalhando próximo à igrejinha quando 2 homens se aproximaram em uma moto. O garupa desceu e efetuou os disparos contra o Wallace, que ainda tentou correr em direção ao mar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo informações de populares, ele havia comentado recentemente sobre ameaças que vinha recebendo de homens com os quais tinha rixa. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o Wallace Bruno de Souza, de 29 anos de idade, foi removido ao Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil investiga o caso. Rian Vitor Ferreira da Silva, de 17 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo no bairro de Aguazinha, em Olinda, por homens que chegaram em uma moto, tendo o garupa efetuado os disparos contra a vítima, que foi atingida por 3 disparos. O adolescente ainda chegou a ser socorrido por familiares para uma unidade de saúde em Peixinhos, mas não resistiu aos ferimentos.
A autoria e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o adolescente Rian Vitor Ferreira da Silva, de 17 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Olha, o filho tenta matar o próprio pai em Paulista, hein? Valdisson Balbino traz os detalhes. Ao ser feriado, os vizinhos estavam escutando o som alto e não ouviram se pai e filho discutiram antes do comerciante José Alexandre ser ferido por golpes de facão nas pernas, desferidos pelo próprio filho mais novo, de 35 anos. O idoso teve ferimentos em um dos dedos da mão e nas pernas e precisou levar 8 pontos nos cortes. Quando eu cheguei em casa, ele estava alterado. Aí eu fui falar com ele para ele se acalmar. Meu filho, deixa de zoar. Aí ele disse, deixar de zoar do quê? Aí começou a se alterar pro meu lado. Aí quando eu cheguei mais próximo dele, ele correu para dentro do quarto e pegou o facão. Aí eu peguei uma vara. Aí com tudo que eu puxei a vara do arame, eu caí assentado. Quando eu caí assentado, ele partiu para cima de mim para me agredir. Aí tome faconzada, e eu botava o braço, botava a vara que eu tava com ela, uma vara fraca, e passava, por tudo que ele dava, passava e pegava no meu corpo. Falava o quê? Tava com muita raiva. Pois, ele falava, ele disse, tá vendo que eu lhe mato? Aí eu disse, não, meu filho, faça isso não. Quando eu caí, eu disse, meu filho, por favor, não me mate não. Aí ele já tinha acertado a minha perna. Vizinha viu quando a vítima passou perdendo muito sangue pela rua Palmeirinha, no bairro de Arthur Lundgren 2, em Paulista. Eu só vi o pai dele descendo, sangrando, só eu pedi pra ele parar aqui e ficar aqui na frente pra chamar o SAMU, e ele não quis, ele desceu. E ele estava sangrando com ferimento onde? Na perna, sangrando muito. Infelizmente, hoje em dia o mundo tá muito violento, né? Os vizinhos da família estavam chocados com tamanha violência. Eu acho que ele tem algum problema psicológico, é agressivo, somente com o pai, né? E assim, aquela pessoa que ele é muito covarde. O comerciante foi socorrido e levado para a UPA de Paulista. Após ser medicado, recebeu alta. O filho foi preso em flagrante e levado pela Polícia Militar para o Complexo Policial de Paulista. Apesar de sofrer violência com frequência, o idoso diz que perdoa o filho. Pedi para não prender ele, que eu tenho que tratar dele, que é meu filho e é meu caçula, e eu não vou querer ver ele preso. Mesmo tendo sofrido, né, essa agressão, essa violência, o senhor perdoa seu filho? Perdoa, sim. Não vou querer de maneira nenhuma ver ele preso, não. Porque lá ele vai sofrer mais ainda, porque se lá ele tiver esse surto e chegar lá dentro e tiver gente pior do que ele, aí vai terminar o quê? Vai terminar ele morrer lá dentro e eu perder meu filho. Valdisson Balbino para o Bandeira 2. E agora, Vanildo, chegou a hora boa, a hora dos aniversariantes. O pessoal da AMERP que está completando idade nova hoje. A AMERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Está completando idade nova o Major Evilásio Damásio Matos. Os sargentos Dinaldo Marques de Oliveira, Vicente Nunes Bastos e Severino Lourenço da Silva. Todos vão soprar a velhinha no dia de hoje. Um abraço para a família do finado Zé de Souza, na rua, rapaz, é lá no Córrego Zé Grande. Quem tá mandando a nota aqui é o comissário Jurandir Paz, o Juba, do Córrego Zé Grande. Abraço aí ao comissário Jurandir, o Juba do Córrego Zé Grande. Gente que se liga na gente, ouvindo a Rádio Jornal Paulo Caetano, lá no bairro de Águas Compridas, Neguinho da Carne, Pirraia, na rua 12 de dezembro, também no bairro de Águas Compridas. Meu tio Edmilson, lá em Piedade, mais conhecido como Charles, grande rubro-negro. Carlos Taxista, lá no Alto Sol Nascente, o famoso Roda Mil. Alberes Taxista, mais conhecido como Roberto Carlos, no Alto da Bondade. Pinhinha Protético, também no Alto da Bondade, ouvindo a Rádio Jornal. Irmão Edilson Alexandre, no Alto Sol Nascente.
Alô Bigode do Coco, na Avenida Transamazônica, no bairro de Jardim Brasil 2. Castelo da Bicicleta também curtindo a Rádio Jornal. Dr. Tomás Mesquita, grande cardiologista, Alvi Rubro Autêntico, grande abraço aí ao Dr. Tomás Mesquita. Luciana, ela que mora em Bairro Novo e que neste momento está em Águas Compridas, ouvindo a Rádio Jornal. Luciana e sua irmã Joilda, muito obrigado a todos pela audiência. Mulher assassinada a bala pelo próprio companheiro no bairro de São Martim. Adolescente executada dentro de casa na cidade de Petrolina. Mulher assassinada e tem faca cravada no pescoço na zona rural de Sirinhaém. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Anderson Francisco da Silva, de idade não informada, foi executado com vários disparos de arma de fogo na zona rural da cidade de Buenos Aires, na Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a polícia, a vítima tem um processo em trâmite pelo crime de homicídio. Semana passada, Anderson foi à delegacia da cidade para prestar depoimento a respeito de outro crime, onde ele foi visto fugindo do local. A autoria e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Anderson Francisco da Silva, foi removido ao Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil investiga o caso. Leandro Machado Lourenço, de 29 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife. A vítima, que usava muletas para se locomover, estava na comunidade do Córrego do Morcego quando foi surpreendido pelos disparos e morreu no local. A polícia militar foi acionada, isolando a área até a chegada de uma equipe da Polícia Civil, que deu início às investigações. De acordo com a polícia, Léo Maconha, como era mais conhecido, já havia sofrido uma tentativa de homicídio há 2 anos, ocasião em que foi alvejado a tiros e um dos disparos acertou sua perna, que o deixou com deficiência. A autoria, dinâmica e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Leandro Machado Lourenço, de 29 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Kevin Alexandre de Albuquerque Freitas, de 24 anos de idade, foi assassinado a bala na comunidade das Barreiras, no bairro da Várzea, na zona oeste do Recife. Informações que possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. Testemunhas contaram à polícia que o crime ocorreu durante um encontro do Passinho, evento de bairro que reúne dançarinos. Testemunhas relataram que um homem não identificado se aproximou de Kevin e efetuou vários disparos contra a vítima, que não resistiu e morreu no local. De acordo com a polícia, a vítima possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. A autoria, dinâmica e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Kevin Alexandre de Albuquerque Freitas, de 24 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias e os possíveis motivos do homicídio, incluindo se há relação com a suposta atuação da vítima. Um homem de 57 anos de idade foi encontrado morto no quintal da casa que morava na rua Doutor José Pontual, no bairro Raul Soares, em João Alfredo, cidade que fica localizada no agreste pernambucano. O corpo de Severino Gabriel da Silva foi localizado dentro de uma fossa, já em um avançado estado de decomposição.
após a sobrinha dele ter acionado a polícia militar preocupada com o desaparecimento do tio. Os militares, ao chegarem na residência, que inclusive estava revirada com indícios de arrombamento, conversaram com o vizinho, que relatou ter estranhado o fato de a casa permanecer aberta sem movimentação desde a última quarta-feira. E ao retornar à residência na sexta-feira, ele percebeu um forte odor vindo da fossa e, ao abrir a tampa, encontrou o corpo. Testemunhas contaram à polícia que a vítima teria sido vista pela última vez um dia antes do seu desaparecimento, bebendo na rua com um homem que não era conhecido na localidade. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil investiga o caso. O corpo de um jovem de 18 anos de idade, identificado como Jackson Felipe de Souza, foi encontrado dentro do cemitério municipal São Judas Tadeu, mais conhecido como Cemitério Velho. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima apresentava uma perfuração no rosto. Não é possível afirmar se o ferimento foi causado por disparos de arma de fogo ou arma branca. O que aumenta ainda mais o clima de mistério em torno do crime é o fato de Jackson ter sido encontrado seminu, vestido apenas a parte superior da roupa. A área foi isolada pela polícia militar até a chegada da polícia civil e o Instituto de Criminalística para a realização da perícia e o levantamento do corpo. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Jackson Felipe de Souza, de 18 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Caruaru para que sejam esclarecidas as causas da morte. A Polícia Civil investiga o caso. Adalto de Araújo Ramos, de 19 anos de idade, foi executado a bala na rua Severina Pedrosa, próximo ao Bar da Boneca, no bairro de Sítio dos Pintos, na zona norte do Recife. Testemunhas contaram à polícia que o corpo da vítima estava caído em via pública ao lado de uma bicicleta. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da Polícia Civil, iniciando as investigações. Não há informações sobre a motivação ou autoria do crime. De acordo com familiares, Adalto não tinha passagem pela polícia e nem envolvimento em atividades criminosas. Parentes e amigos afirmaram que ele era conhecido por gostar de jogar pelada com amigos e era bem visto na comunidade. O caso foi registrado como homicídio consumado e será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP. O William Hermínio de Castro, conhecido como Will China, foi assassinado a bala na primeira travessa Padre Cícero, no Alto do Maracanã, no bairro de Dois Unidos, na zona norte do Recife. Testemunhas relataram à polícia que dois homens não identificados se aproximaram da vítima, que estava em uma escadaria, e efetuaram disparos de arma de fogo. Will China morreu no local. O corpo foi encontrado em uma escadaria e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. Até o momento não há informações sobre motivação ou suspeito. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Mulher assassinada a bala pelo próprio companheiro no bairro de São Martim. Andresa Rodrigues de Castro, de 28 anos de idade, foi assassinada com vários disparos de arma de fogo dentro de casa no bairro de São Martim, na zona oeste do Recife. O suspeito de cometer o crime é o próprio companheiro da vítima. Após discussão, testemunhas contaram à polícia que o casal havia saído para uma festa no dia anterior. Durante o evento teriam discutido. Os motivos exatos da discussão ainda não foram esclarecidos. Testemunhas ainda relataram à polícia que o autor, cuja identidade não foi divulgada, é usuário de drogas e ex-presidiário. Após retornarem para a residência na rua Cordélia Góes e Silva, a situação teria se agravado. O suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos.
A polícia militar foi acionada e encontrou Andresa já sem vida no local. Após o crime, o suspeito se evadiu do local e seu paradeiro é desconhecido. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Andresa Rodrigues de Castro, de 28 anos de idade, foi removida ao Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Adolescente executada a bala dentro de casa na cidade de Petrolina. Giovana Mônica Aquino dos Santos, uma adolescente de 15 anos de idade, foi assassinada com vários disparos de arma de fogo no bairro São Gonçalo, na cidade de Petrolina, no sertão pernambucano. Testemunhas contaram à polícia que a vítima estava dentro de casa na rua 55 quando homens desconhecidos se aproximaram da residência e efetuaram os disparos pela janela, atingindo a adolescente com 2 disparos. O crime ainda é um mistério para a polícia, já que, segundo o pai da adolescente, a mesma não tinha envolvimento com coisas erradas. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Mulher assassinada e tem faca cravada no pescoço na zona rural de Serinhaém. Andresa Carla de Moura Silva, de 43 anos de idade, foi encontrada morta dentro de uma residência na rua Mário Lobo, no bairro Casado, na zona rural do município de Serinhaém, na Mata Sul de Pernambuco. Testemunhas relataram à polícia que ela foi vista na noite anterior entrando na casa do suspeito de ter cometido o crime, Josenildo Paulo Santana, de 47 anos de idade, que desferiu um golpe de faca peixeira e deixou a faca cravada no pescoço dela e foi encontrada sem vida e seminua. Após o crime, o suspeito se evadiu do local utilizando um barco com destino a Maceió, onde acabou sendo preso pela polícia quando desembarcava na cidade. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Andresa Carla de Moura Silva, de 43 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3.